Vamos dar início à nossa reunião, começar a nos preparar, nos harmonizando enquanto fazemos a prece, para que nós possamos ouvir a nossa irmã que vai passar, explanar sobre a doutrina para nós. Hoje é aquela reunião esclarecendo dúvidas. Se alguém tiver alguma perguntinha para fazer, ainda dá tempo. Ou se não tiverem, certamente tem muito material aqui que ela vai nos auxiliar, dando para nós essas lições tão importantes. Agradecemos a Deus por mais essa possibilidade de juntos aqui, encarnados, nos encontrarmos e pedindo que Ele continue a nos auxiliar através do nosso anjo guardião, para que nós tenhamos bastante compromisso, bastante vontade e empenho em aprender e colocar em prática tudo que viemos aprendendo. Porque a importância da vida é ter a oportunidade de conhecer, reconhecer e fazer uso de todo esse conhecimento, não usar de maneira egoísta, escondendo a candeia debaixo do alqueire. Por isso, Senhor, obrigado por mais essa tarde, por essa possibilidade de aqui estarmos juntos, encarnados e desencarnados, e vamos aprender um pouco mais para que seja útil para nós, encarnados, e para os desencarnados que aqui também vêm. Graças vos damos, que assim seja. Vamos ouvir nossa irmã Sueli. Uma boa tarde para todos. Estamos aqui na nossa última reunião do ano, né? Última de terça, né? Desse ano de 2011. Então, a gente tem muito que agradecer por tantas oportunidades de aprendizado, né? Essa última reunião, ela é sempre esclarecendo as dúvidas que a gente acaba deixando da nossa exposição, muitas vezes, mal feita, pobre, e também de outras que as pessoas gostariam de saber, de entender, dúvidas que às vezes acontecem na hora que estão estudando, que estão lendo, né? Então, sempre que a gente consegue o objetivo, né, do esclarecimento é muito bom, mas nem sempre a gente alcança isso. Hoje, se a gente não tiver outras perguntas, a gente vai desenvolvendo a nossa reunião, mas nós temos uma aqui. Quem quiser ir fazendo, né, pode fazer. Aqui está assim: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, a pessoa quer um esclarecimento a respeito que não entendeu muito bem. Eu não sei, é uma afirmação, naturalmente, de alguém que fez uma exposição e colocou essas afirmações aqui, né? O que a gente normalmente fala é que o amor existe em todos os reinos da natureza, desde o reino mineral até o reino angelical, né? O reino dos anjos. E quando se fala em reino dos anjos, não vamos imaginar que seja um mundo, né, onde só tem anjinhos. Não é bem assim. Anjo quer dizer mensageiro. Então, quando se fala no reino angelical, e mensageiro dá a conotação, né, no caso aqui é o mensageiro do bem, a conotação de um espírito superior, um espírito que já tem condições de trazer até nós as mensagens do Mestre, mensagens de Deus. Então, é um espírito bom. É um espírito de escola, por isso que a gente fala o plano dos anjos, dos mensageiros. Então, em todos os planos, nós encontramos essa força, esse sentimento maior, né, chamado amor. Sendo que ele existe em vários níveis de evolução, de várias formas. Todas as criaturas possuem esse sentimento. Claro que cada um do seu modo. Em todos os reinos nós encontramos. No reino dos minerais, nós encontramos o amor presente na lei de atração, que é a lei que mantém, os átomos, os nêutrons, os elétrons, tudo organizado para que os átomos possam formar a matéria. Nem mais nem menos. A maneira deles se agruparem faz toda a diferença, né? A gente já até falou isso aqui
átomos de carbono, por exemplo, puramente átomos de carbono, pode produzir o diamante, como pode produzir o grafite do lápis, né? Então pode ter transparência ou ter opacidade. Isso não é que eles estejam misturados, é a maneira como eles estão organizados, é a maneira como eles se atraem de certa forma e não de outra. Então, átomos de carbono organizados de uma maneira produzem a transparência, organizados de outra maneira produzem a opacidade. Então, em todos os reinos da natureza, nós encontramos esse sentimento que só passa realmente a ser sentimento quando está no reino hominal. Embora nós podemos encontrar também no reino animal, no reino da inteligência inferior, demonstrações muito grandes de amor. Sendo que é um amor sem conhecimento de causa, né? Não é um amor que eles sabem que estão sentindo, eles não sabem, eles não entendem isso da maneira como nós entendemos, mas existe ali. Então é um amor cooperação. Então no reino dos minerais é um amor atração. É um sentimento que não existe como sentimento, mas não deixa de ser algo que faz com que eles se mantenham ali organizados desta ou daquela maneira. Vai para o reino vegetal, encontramos o amor colaboração, que também não deixa de ter a força da atração. Aliás, a força de atração é que move o universo. Ela é a lei maior, né? A lei maior do universo é a lei de atração. Ela rege tudo e todos. Os astros se mantêm no seu lugar por causa da força de atração. A Terra mantém o seu equilíbrio por causa da força de atração que ela sofre da Lua. A Lua, o nosso satélite, é como uma âncora para a Terra. Ele é uma âncora. Ele que mantém a Terra nesse equilíbrio que ela está. Então não deixa de ser uma forma de amor, não como o sentimento que nós entendemos no reino nominal. Então no reino dos vegetais nós encontramos o amor cooperação, né, que é também ligado à lei de atração. Quando nós plantamos espécies da mesma, né, família, plantamos plantas da mesma espécie, da mesma família, elas exercem uma atração umas sobre as outras. E numa cooperação, não se sabe como isso aí acontece, elas produzem muito mais. Elas dão frutos maiores, frutos mais doces, né, quando elas são plantadas. Então, se nós temos um pomar com laranjeiras, se tem muita laranjeira uma perto da outra, as laranjas vão ser muito doces e muito bonitas. Já se a gente planta plantas muito diferentes, faz um pomar com plantas muito diferentes, se bota uma laranjeira aqui, depois muito longe planta outra laranjeira, a laranja já não vai ter a mesma qualidade, porque a atração que uma exerce sobre a outra é menor, porque elas estão muito distantes. Então a lei de atração é que rege tudo o que existe. Então no reino dos vegetais, nós podemos ver que uma praga, por exemplo, ela não extermina uma floresta. Ela não consegue. Uma praga consegue acabar com uma plantação, até grande, mas com uma plantação. Mas uma praga não dá fim numa floresta. Porque a cooperação e a atração que uma planta exerce sobre a outra vai fortificando a planta e ela vai se imunizando contra aquela praga. Por isso que elas ficam imunes. Elas não sofrem mais aqueles efeitos negativos daquela praga que está acontecendo. Elas já criam uma autodefesa, que é
Não se sabe como, mas elas se comunicam. É uma espécie de comunicação no reino vegetal. Tanto que isso é estudado pela ciência, eu já falei aqui outras vezes isso. Antílopes, girafas e muitos outros animais gostam de comer acácias. Eu não sei como, né? Porque a acácia é cheia de espinhos, né? Mas eles gostam de comer acácia. Não sei como não furam a boca, né? Existem acácias que crescem muitos, outras são mais baixas, mas é uma planta muito comum para a alimentação de determinados animais vegetarianos, né? Como girafa e antílopes e tudo. Então elas têm uma atração elas exercem uma atração tão forte umas sobre as outras, que as acácias que estão próximas àquelas que estão sendo devoradas por algum animal, elas desenvolvem um sistema de defesa por causa dessa comunicação também, que não se sabe como, e elas desenvolvem um veneno que mata os antílopes. Claro que eles também, com a força da evolução, eles vão ficando imunes a isso também. Como as vacinas. A gente, quando toma vacina, a vacina é o próprio veneno que a gente está tomando. Né? Um soro antiofídico nada mais é que veneno de cobra, que vai sendo administrado aos pouquinhos, e aí a gente vai se imunizando. Então, claro que a natureza se encarrega de fortalecer e imunizar esses animais para que eles não morram. Mas alguns chegam a morrer. Aí foram descobrir essa coisa da acácia, essa comunicação, essa atração forte que uma exerce sobre a outra, por causa da morte de alguns antílopes, e de girafas não. Girafas não morriam, antílopes morriam. Porque as girafas, depois eles descobriam que quando eles fizeram o exame das plantas, eles viram que a planta que vinha seguida àquela que estava sendo devorada, tinha uma toxina que aquela que estava sendo devorada não tinha. A seguinte tinha. Aí, e não entendiam como. Aí se o antílope comesse a seguinte, ele morreria. E as girafas comiam e não morriam, mas elas não eram imunes. O que acontecia era que a girafa, como ela tem um pescoço muito comprido, ela comia aqui e ela não conseguia comer próximo, o pescoço dela era muito comprido, ela ia para muito mais longe. Aí, além de atração, não chegava até lá. Né? Comunicação não chegava até lá, ia caminhando de planta em planta. Aí eles chegaram a essa conclusão. Então, não deixa de ser uma forma de amor, cooperação, né? Para que essas espécies possam viver e as plantas estarem presentes aí, né? No reino dos animais, essa força de atração vai se intensificando. No reino dos vegetais, nós temos essa força de atração nas plantas carnívoras, na atração que as flores exercem sobre as abelhas. Em todos os reinos, a lei de atração é a lei que rege o universo. Então, no reino dos animais, a mesma coisa. Eles se atraem pela dança, eles se atraem pelo cheiro, pelo feromônio, né? E desenvolvem um sentimento também, que aí o amor já começa a ter uma carinha de sentimento, ainda que instintivo, porque tem animais que são monogâmicos. Eles não casam duas vezes, né? O pinguim não é monogâmico para sempre, ele é monogâmico naquela fase de procriação. Ele procriou com a fêmea, ele copulou com a fêmea, tiveram filhotes. Enquanto aquele filhote não cresce, não fica independente, ele não namora outra fêmea, ele fica com aquela. Ele cuida dos filhotinhos, ela vai, ele volta, ele passa os filhotinhos para ela, para os pezinhos, ela depois devolve para as patinhas dele também, e ficam os dois ali. Mas na próxima, ele já pode escolher outra fêmea. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é monogâmico, mas é durante só aquela fase da procriação,
com aquela fêmea, ele pertence a ela e ela a ele. Depois, eles então já ficam livres para arrumarem outras fêmeas. Mas alguns tipos de águias são monogâmicas, tem um sentimento muito forte pelas outras baleias. Então tem muitos animais que têm uma força muito grande em quase, né, um sentimento. E isso é pela força de atração. Um morcego, por exemplo, é tudo instintivo, né, mas é a força da atração. Um morcego, quem entra naquelas cavernas e vê na época do acasalamento, da procriação dos morcegos, fica aquela parede lotada de morcego. Depois os morceguinhos nascem, ficam grudados lá naquela parede. Mas muito morcego, a parede é uma parede viva, né? Há muita disposição. E os pais vão caçar. Eles vão sair à noite para caçar. E quando eles voltam, eles acham o filhote no meio daquela morcegada toda, daquele monte de filhote. Cada um acha o seu. E se não achar, ele morre, porque o outro não vai cuidar. Então eles acham. É raro um morceguinho que morre por falta da mãe chegar perto dele, porque ela vai chegar. Então é a força da atração e também aquele amor que junto com essa força aí da atração, vai se desenvolvendo esse sentimento chamado amor. Chega no reino nominal, ele já é um sentimento de verdade, né? No reino nominal, a força de atração desenvolve esse amor, né? Vai desenvolver. Imaginemos um jovem que sai para a balada. Aí ele vai para uma festa grande que tem muita moça, né? Que tem muita menina. Mas de repente, só uma interessa. No meio de tantas, só uma interessa. E muitas vezes ela nem é a mais atraente, nem é a mais bonita no julgamento geral ali. Mas ela tem algo que realmente atrai. É a força da atração, é o início de um sentimento que vai ser desenvolvido. Claro que tem aí muita coisa envolvida, não é? Porque essas afeições, essas escolhas, né? essas atrações não são por acaso no reino nominal. No reino animal é. No reino animal, a coisa não é de caso pensado, né? A atração de um macho por uma fêmea e vice-versa é casual, é instintivo, né? Aquele macho que consegue dançar melhor, que consegue ficar mais bonito, mais belo, fazer o ninho melhor, né? Correr mais, ele tem muito mais chance de ter filhotes fortes para sobreviver. Então ele tem que demonstrar a força dele para a fêmea. Se ele for um fraco, a fêmea não quer, porque ela sabe que os filhotes vão morrer, que eles vão ser filhotes fracos. Então o macho no reino animal é sempre aquele que primeiro ele faz firulas e firulas para ele poder atrair a fêmea. Aí é casual, é aquele que melhor dançar, que mais for forte e outras coisas. No reino nominal, isso já não é assim. A lei de atração no reino nominal, ela já tem uma raiz, um fundamentozinho aí na caminhada evolutiva da alma. Então, quando esse jovem se sentiu atraído por aquela outra jovem, por aquela jovem que ele nem conhece, né, no meio de tantas, aquela chamou atenção por alguma razão, é porque ele foi intuído também de alguma forma, porque existe uma razão para eles se encontrarem. Não é por acaso que a gente encontra as pessoas no mundo, no reino dos homens, não é por acaso. Nada acontece por acaso no reino dos homens. No reino dos animais não é bem o acaso, é a necessidade da evolução, é a necessidade da perpetuação da espécie. Então é um monte de coisa que é envolvido, mas não é uma escolha deles, porque os animais não têm livre-arbítrio. Mas no reino nominal tem. Então essa força poderosa, não é, que é a força da atração, ela
leva ao desenvolvimento do sentimento. Foi exatamente essa força que fez que a família fosse hoje o que ela é. Não é que a família evoluísse e se desenvolvesse da maneira que ela é. Porque desde o tempo da Idade da Pedra, quando tudo era feito pela atração, não havia sentimento ainda, uma fêmea, por uma razão ou outra, que naquela época ali ainda era muito instintivo, porque eram as primeiras encarnações, eram espíritos primitivos, guiados muito pelos instintos, ele se interessava por uma fêmea. Aí, após esse interesse pela fêmea, aí sim, alguma coisa ia acontecendo que ia fazendo que ele desenvolvesse por ela um sentimento. Então, primeiro foi a força da atração provocando a ideia de posse. Eu me atraí, eu quero, eu possuo. Aí, depois que ele possui, e era assim que acontecia, ela não tinha escolha, né? Ali ela ia despertar nele um sentimento. Primeiro foi a força de atração. Então, esse sentimento, chamado amor, bem primitivo naquela época, ia dando àquele macho aquela oportunidade de formar um núcleo familiar. Porque por ele estar interessado na fêmea, ele não queria que outro tivesse a posse dela também. Que ele não queria que ela atraísse mais ninguém. Que ninguém se sentisse atraído por ela. Então, ele tinha aquele sentimento de posse, formava um núcleo familiar, ali a prole nascia, né, e formava núcleo de família mesmo. Então, foi através disso tudo que hoje nós temos as famílias como nós temos, né? E a poligamia, que durante muito tempo fez parte disso, porque os machos sempre, né, nos reinos, mesmo no reino animal, a maioria é poligâmico, eles não têm, embora muitas espécies são monogâmicas, mas a maioria é poligâmico. No reino nominal também, no início sempre houve, e ainda hoje nós temos culturas poligâmicas. Mas isso é porque ainda não chegaram a uma evolução maior, porque a monogamia, segundo os espíritos, é evolução. Não é? Então, o amor não é que ele vai se restringindo e se limitando a uma família. Não. Ele vai sendo direcionado diretamente, primeiramente, para aqueles que são de sua responsabilidade. São aqueles que estão ali mais próximos dele que estão sob a sua responsabilidade. Isso não quer dizer que ele não tenha também responsabilidade com as outras criaturas. Aí entra a questão da moralidade. Não é? É o amor elevado à altura do progresso feito. Quando esse amor ele se eleva à altura do progresso da alma, mais amplo ele fica, mais ele se multiplica, mais ele se estende. Então é o amor maior. Então, tudo começa na força de atração. Então, essa afirmação não é que tem que ser dessa maneira. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Nesse sentido, que a matéria inorgânica ela não pensa. Então, é a atração que faz que esse sentimento comece ali a se desenvolver até que ele chegue ao reino nominal, né, num processo de evolução, porque nada está parado. Os nossos sentimentos também não estão parados. Nada está parado nesse universo. O rio não para, as plantas não param de crescer. A gente olha uma plantinha, dali a um pouquinho olha de novo, ela não está mais a mesma coisa. É a gente que não vê, os nossos olhos não registram isso, mas aparelhos registrariam que ela cresceu. Ela está viva. Não é? Então, por isso que se fala que ninguém toma banho no mesmo rio, né? 2 vezes, não tem como, né? Você pode tomar banho no rio que tem o mesmo nome, mas aquela água ali já passou. Aquela que a gente entrou, nunca mais. Ela já correu, ela já foi. Então a natureza nos dá esse exemplo da mobilidade, da atividade, da ação, mostrando que nada é estagnado nesse mundo. E é exatamente o movimento, a ação
que faz que os sentimentos se desenvolvam. E aí a gente vai elevando, né, os nossos sentimentos à altura do progresso que nós vamos realizando. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Lá não tem, né? A gente pode fazer alguns comentários, porque nós estamos aí na última reunião do nosso ano, no mês de dezembro. Fizemos algumas abordagens aqui na semana passada sobre essa questão da Boa Nova, né? De como chegou a mensagem do Mestre para nós. E nós estamos realmente envolvidos por esse sentimento maior, né? Então, a gente pode fazer algumas considerações a respeito dessa figura, né, de Jesus na nossa casa. Porque passamos aí pelo Natal, famílias se reuniram, outras não se reuniram, não tiveram oportunidade, outras não quiseram e assim vai. Mas todo mundo ali, acreditamos, né, que todas as pessoas nesse dia ficam envolvidas com a data. Ficam envolvidas com esse sentimento de amor, né, com Jesus, querendo que realmente Ele seja parte da nossa família, faça parte, né, esteja em nosso lar. Mas não adianta ficar botando plaquinha nas portas, plástico no carro, porque não é isso que vai fazer Jesus ficar em nosso lar. Isso não vai atrair. A força de atração aí não funciona. O que vai funcionar é o nosso sentimento com relação ao que ele ensinou. Então a gente tem algumas coisas. Olha, não há alegria que se compare à concretização de um sonho, né? Todas as pessoas sonham, todas as pessoas almejam, têm objetivos. Quantos, né, hoje estão fazendo planos para 2012, estão fazendo planos de trabalho, né, de casamento, até mesmo de divórcio, mas são planos, né? São planos. Então, muitas pessoas têm sonhos. Quem não tem sonho morre, né? Imaginemos, nós não passamos uma noite sem sonhar. O sonho propriamente dito, literalmente falando, né? Não aqueles sonhos que são os nossos desejos, as nossas aspirações, não. Sonho mesmo. Atividade da alma durante a noite. Ninguém deixa de sonhar. Isso já é uma prova de que sonho é presente na nossa vida. Sempre, né? Todos nós sonhamos. Nem todos nós lembramos, porque às vezes não importa, não interessa ao espírito que aquilo se armazene no arquivo mental. Ou então, com a volta do espírito a se juntar, né? A se agregar ali à matéria física que estava só afastado por um laço magnético, aí há um choque e também os registros não ficam aí na organização física. Mas todo mundo sonha. Então, quando a gente tem um sonho, um desejo, uma aspiração e a gente consegue concretizar, é maravilhoso, né? O sonho, por exemplo, de construir uma família, né? O sonho de toda jovem. Às vezes a gente fala assim, nossa, casamento, que as pessoas falam casamento é uma... Não, tem um provérbio árabe que fala isso, que é uma fortaleza sitiada. Quem está fora, quem está. Mas quem está dentro está doido para sair. Olha... Perdão, peguei uma gripe esse fim de semana aí. É que é realmente complicado, né? Relacionamento, viver a dois é muito complicado. Então tem que fazer uma ginástica danada, um exercício muito grande. Exercício de tolerância, de compreensão, de renúncias, não dá certo não. Né? Não dá certo. Mas não há alegria maior que a concretização de um sonho, e entre eles está esse, né? Não há sonho mais belo para uma jovenzinha que sonha, sonhadora, né? De ter uma profissão e ter uma família. Porque antes era só casar que elas queriam, mas hoje as jovens querem uma realização também profissional, né? Mas o casamento está ali nos planos.
A gente fala que vai acabar, vai tentar marcar um casamento para esse ano. Não é esse agora de 2011, para 2012. Tenta marcar, não vai conseguir. Não tem vaga. Não tem vaga. Aí, sabe o que tem quase que fazer? Marcar o casamento, marcar o cerimonial, quem quiser, né? Depois se preocupa com o noivo. Porque é muito mais fácil arrumar o noivo do que arrumar a data para casar. Não acha? No início do ano passado, meu filho tentou, meu filho e a noiva quiseram, né, resolver o casamento, começaram a tentar marcar em janeiro, não tinha vaga, não conseguiram. Lá para o fim do ano, lá em novembro, eles conseguiram num lugar que não foi adequado, foi pequeno, mas foi o que eles conseguiram o ano todo. Aí todo mundo queria, não, já tem casamento marcado para daqui a 2 anos. Então é realmente o sonho de muita gente, porque senão não tinha essa demanda toda, né, por casamento. Pois é. É uma instituição realmente sagrada que une 2 partes que se completam. O homem e a mulher, o cérebro e o coração, a razão e o sentimento, a força e a sensibilidade. Isso constitui uma família, um lar. E nesse lar vão aparecer problemas depois. Porque a força de atração une os 2. Mas o sentimento tem que ser desenvolvido por eles. A força de atração é independente, porque eles precisam se unir. Mas o amor, ele vai ser desenvolvido pelos 2. Aí já é com eles, né? Já não depende mais do universo. O universo pode até conspirar a favor, mas o trabalho maior, a transpiração, vai ser realmente do casal, né? Esse amálgama abençoado aí, né, opera um dos notáveis prodígios da vida, transforma paredes frias de um lar, sinônimo de conforto, aconchego, segurança e paz, nesse cantinho gostoso, né? Não é só uma casa, é um lar. Mas para que isso permaneça, né, para que esse clima, para que essa onda de bem-estar, essa boa vibração permaneça, vai exigir muita transpiração do casal, fazendo muito exercício de tolerância, de compreensão, muita coisa. Senão, nós não vamos ter a presença daquele que nós tanto desejamos em nossa casa. Com certeza, na noite de Natal, cada um da sua forma, no seu modo de ver e entender, né, Jesus, pediu a presença dele dentro de casa para abençoar todos, né, abençoar o lar. Mas só pedir não resolve. Só pedir não tem jeito. Porque o que faz com que ele esteja lá, o que atrai o mestre, é realmente o nosso sentimento. Então esse lar gostoso, é sinônimo de conforto, de segurança, de paz, ele só é realmente sinônimo disso tudo se houver a presença do mestre ali. Mas como vai estar ali a presença do mestre? É um quadro, é um crucifixo na parede, é um terço pendurado por cima da cama? É uma plaquinha colocada na porta, Jesus vive aqui? De jeito nenhum. De jeito nenhum é isso que vai fazer com que o mestre permaneça em nossa casa. Ora, esse, com certeza, é o pedido maior que a gente faz, né, para o ano novo. Que o mestre realmente esteja em nosso lar, em nossa casa. Mas acontece que, se nós não tivermos ações e atitudes que façam a atração desse mestre para a nossa casa, nós não vamos conseguir. Aí é aquela história, é aquele casal, né, que se juntou ali no laço matrimonial, querendo essa paz, querendo que tudo dê certo, porque nenhum casal, mesmo os mais modernos, casam com prazo para vencer casamento, né? Casamento tem até data de validade, mas ninguém assina isso na hora que está lá no altar, né?
Ou numa cerimônia, ou em casa, seja onde for, no cartório, seja onde for. Todos estão desejando ali que aquela união vá para sempre. Aí falam, mas poxa vida, nós pedimos, o padre pediu a bênção de Deus, o pastor fez prece. Se não é religioso, a pessoa que falou no casamento, falou sobre amor, sobre vida, sobre paz, sobre sentimento maior. Fizemos tudo direitinho. Mas por que daquele mar de rosas só restaram os espinhos? Por que daquela taça matrimonial só ficou o sabor amargo da desilusão? Por que isso? E às vezes em tão pouco tempo. Por que não convidaram Jesus? Ah, convidamos, pedimos a bênção, fizemos tudo. Não, isso não basta. Não basta, como não basta botar uma camiseta com a carinha de Jesus ali, não é? Não adianta colocar nada, plástico no carro, plaquinha na porta, isso não atrai Jesus, não. Botar musiquinha de aleluia, isso também não atrai Jesus, não. O que atrai o mestre para a nossa casa, o convite que nós fazemos a ele não é verbal, é sentimental. No reino nominal, esse amor é pensado, esse amor tem conhecimento de causa. Então precisa convidar o mestre para que a nossa casa possa estar em paz. Mas e aí, como é que é esse convite, né? Esse convite é sentimento puro, é botar em prática o que ele ensinou, a boa nova. Quando foi declarada a vinda dele, a gente falou nisso semana passada, como é que foi? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Mas não é a qualquer um, não, aos homens de boa vontade. Então, o que é ter boa vontade dentro de um relacionamento de pais e filhos, de irmãos? Não estou falando só de marido e mulher, é a família. São os membros da família. É realmente a boa disposição de servir, de aceitar, de renunciar a muita coisa, de colocar em prática o que ele ensinou. Senão a gente não alcança essa paz, de jeito nenhum. Não é? Só ele é capaz disso. Tem uma passagem no Evangelho, as bodas de Canaã, que simbolizam muito bem isso. Jesus foi convidado para um casamento em Canaã. Só que naquela época, casamento durava muito tempo, né? Até hoje, né? As festas judaicas, os casamentos judaicos duram muito, né? São 3, 4 dias, às vezes quase uma semana de festa, né? Aí o vinho acabou. O vinho não deu para todas as comemorações na festa. Maria, preocupada com aquela situação, porque parece que eram até parentes dela, chamou Jesus e disse a ele que ele tinha que fazer alguma coisa. Até ele responde assim para Maria, ó, que importa isto a ti e a mim, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Há quem diga que Jesus foi muito grosseiro quando falou assim com Maria. Só que nós não estamos no dia de hoje. Isso aqui era naquela época. Ser chamada de mulher era uma honra. Ser chamada de mulher era o mais alto grau da honradez. E ele só quis dizer para Maria que isso não importava a ela, que isso não era um problema dela. Mas quando ele que importa a ti e a mim e a ti, mulher, ele estava honrando Maria. É que as pessoas, ao lerem isso aqui, entendem literalmente ao pé da letra. E não era bem assim, né? Aí ele diz, ó, ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, ainda precisava de algo, de algum tempo ali, para que as coisas fossem acontecendo. Maria, entendendo o que Jesus falou, chamou 2 servos, pediu que eles enchessem barris com água. Eles fizeram. E que levassem, e quando, na hora que o mestre mandasse isso, né? Que eles ficassem atentos, e quando o mestre ordenasse isso a eles, que eles enchessem os barris com água. Que ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, quando tivesse chegado a hora, ele ia mandar fazer isso. Então, eles fizeram na hora que Jesus mandou, e Jesus mandou que eles levassem, que entregassem àquele que estava organizando a festa. E eles levaram. Aí ele abriu o barril, provou, e era um vinho maravilhoso. Aí ele ainda faz um comentário com o noivo.
A maioria dos noivos, das festas, dos donos de festa, apresenta o melhor vinho primeiro. Porque aí depois que já está todo mundo para lá de Marrakech, serve o vinho ruim que ninguém vai notar que é ruim. Já está ruim mesmo, né? Mas até naquela época isso era assim, né? Aí todos os servos ficaram impressionados porque eles encheram os tonéis com água, não foi com vinho. Mas foi Jesus que fez a transubstanciação da água em vinho. Isso, aí muita gente critica essas passagens do Evangelho, mas isso é uma simbologia para essa questão de Jesus em nossa casa e nosso lar. Só Ele é capaz de transubstanciar a água em vinho. Só Ele também é capaz de transubstanciar a tristeza em alegria, a dor em paz e tudo, né, que a gente deseja nesse mundo. Mas olha só, Ele não vai fazer isso da maneira que foi feita nas bodas de Canaã. A transubstanciação da tristeza em alegria, né, do sofrimento em paz, isso depende da nossa conduta. É a nossa atitude que vai fazer que isso aconteça. Nós estamos aqui aprendendo sobre a Boa Nova, sobre o que é a mensagem do Mestre. Mas não basta saber para que isso aconteça em nossa casa. Nós temos que botar em prática. Botar em prática essas coisas dentro da nossa casa para que possa dar certo. Aí as pessoas falam, Jesus nunca nos falta Jesus nunca falta quando nós buscamos. Por que Jesus faltou naquela casa, que aquele sonho realizado acabou, né, se desfazendo? Por que faltou? Porque o convite não foi feito de coração. Convidaram, mas não abriram a porta. É muito fácil assim, né? Como que um convidado vai entrar na nossa casa, ainda que ele esteja com um convitinho na mão, se a gente não abrir a porta para ele? Ele não entra, não tem como. Então foi isso que aconteceu. Quando Roman Hunt terminou de pintar um quadro que intitulou A Luz do Mundo, eu até podia ter trazido, que eu tenho a foto desse quadro, eu já trouxe ele aqui, essa foto, é lindo, né? É um quadro lindo, é uma porta emoldurada de dourado, linda a porta, e ele foi pintado de forma que aparecesse quem estava atrás da porta. Então é uma moldura dourada belíssima e tem uma porta de vidro. E Jesus está atrás daquela porta, batendo na porta com um lampião. É belíssimo o quadro. Semana que vem eu vou trazer essa figura, muito bonito. Quando ele terminou de pintar esse quadro, o famoso pintor, né, Roman, acho que é isso, é assim, não sei que se pronuncia. Então, quando deixando transparecer Jesus que batia nessa porta, contendo na parte de baixo da porta a seguinte inscrição: eis que me coloco à porta e bato. Se qualquer homem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é a inscrição do quadro. Maravilhoso o quadro. Ele então respondeu, um amigo seu, quando viu a obra pronta, disse ao pintor assim: mas esse quadro não está terminado. Falta a maçaneta da porta. Ele botou uma porta que não tinha maçaneta. Aí o pintor respondeu: esta porta não tem maçaneta, só abre por dentro, porque é a porta do coração. Então, o que ocorre conosco? Nós queremos, a gente quer, a gente fala, a gente faz, a gente ora, a gente reza, a gente faz tudo, mas não abre a porta do coração, ele não entra. Quantos de nós convidamos Jesus para a festa dele, né, de sábado para domingo? Em quantas festas ele não compareceu?
embora a gente ache que tenha convidado. Porque esse convite é feito de coração. Quantas vezes a gente pede ajuda do mestre? Agora vai entrar um ano de 2012. As pessoas querem se renovar, querem um ano bom, né? Um ano feliz. Quantos pedem a proteção? Jesus não nega a proteção a ninguém. Ele sempre vai quando ele é chamado. Mas o problema é que acontece esse. Ele chega lá, bate na porta, ninguém abre. E aí? Né? Aí não adianta convidar. Isso também até nos faz lembrar uma outra historinha de um menino de família muito pobre que estava sempre olhando a vitrine, vendo carrinhos, brinquedinhos e nunca podia ter nenhum. Porque ele era pobre, não podia comprar. Ele só via pela vitrine. Mas um dia essa criança foi atropelada e foi parar no hospital público, que ele não tinha recursos. E lá tinha muita gente que visita, muita gente que leva brinquedo, né? E era um hospital religioso, então tinha freiras que trabalhavam. Uma delas comprou um carrinho para ele. Um carrinho que ele olhava sempre, mas ela não sabia disso, né? Ele estava tristinho lá, recuperação longa, ele se quebrou. Aí estava lá, ela chegou com aquele carrinho. Quando ele abriu aquele presente, que ele olhou aquele carrinho, ele ficou assim enlouquecido com aquele carrinho. Aí ele olhou e ele falou assim para ela: não há nenhum vidro entre mim e ele. Quer dizer, ele só via aquilo através do vidro. E ele ganhou. Mas é exatamente isso que a gente faz com o mestre. A gente coloca um vidro. A gente até vê, mas não consegue tocar, não consegue que ele nos toque, não consegue abraçar, não consegue tê-lo junto de nós. Porque a gente convida de forma errada. Né? A gente convida com palavras, e palavras não fazem convite ao mestre maior. Certo dia, ao atravessar uma rua, encontramos um dito. Que segredo é esse? Qual é o segredo? O ditado era assim, escrito na porta, no outdoor. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Qual é o segredo? O segredo é buscar. O segredo é bater. Porque quando nós buscamos e batemos e buscamos, a porta se abre. Então esse é o grande segredo. Para a gente ter o mestre perto de nós. Para a gente fazer a atração desse mestre através desse sentimento maior de amor que a gente tem. Mas não adianta ter amor só pelo mestre. Porque o amor por ele assim, a referência do amor que nós temos por ele é para outra pessoa. O amor que nós dedicamos ao mestre é medido no amor que nós sentimos pelo próximo. Isso está escrito claramente em toda a história do mestre aqui, que foram tão poucos anos, né? 3 aninhos só. Todo prejuízo causado ao semelhante provocará desajuste em nosso corpo espiritual. O perispírito, os quais nesta mesma existência ou em existências futuras se manifestarão na forma de males redentores. Então, tudo que nós fazemos, todo prejuízo que nós causamos, vai ser devolvido a nós. Por isso que Jesus, ele resumiu aqueles mandamentos todos em 2. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que mais agrada a Deus, e essa foi a mensagem dele que Jesus trouxe, né? O verbo que se fez carne. Então, Jesus trouxe o verbo, a mensagem de Deus para nós, né? A principal, que mais agrada, realmente é o que nós podemos fazer de bom e de bem para outras pessoas. A medida do nosso amor por Deus é medido pelo amor que nós temos e pelas ações boas que a gente faz nesse mundo. Então não adianta a gente ficar meditando, amo Jesus e tudo, Jesus é bom, ele é bom, quem não sabe? Resta saber se eu estou fazendo alguma coisa para me tornar boa,
né, para aproveitar a mensagem que ele trouxe para todos nós. Os reflexos que colhemos em nós do mal que praticamos representam apenas parte da conta que nos é cobrada. Há a questão da harmonização ainda com aqueles a quem tenhamos prejudicado. Então a gente sabe que a gente está vivendo num universo que é todo organizado, que é todo feito através da lei de atração. Tudo aquilo que a gente pensa, o que a gente é, o que a gente deseja, tudo atrai aquilo que nós estamos sentindo, pensando. Somos nós que fazemos essa atração. Isso não quer dizer que porque a gente deseja muito, quer muito, pensa muito em algo, que a gente vai conseguir atrair tudo aquilo que a gente deseja. Se eu tenho uma doença terminal, eu tenho um desejo enorme de ficar boa, então eu vou ficar porque eu estou atraindo coisas boas para mim. Isso é fé cega, não é bem assim. A lei de atração é a lei universal. Nós sempre, quando pensamos coisas boas, nós vamos atrair coisas boas, mas nós não podemos esquecer que nós estamos todos aí presos a uma lei de causa e efeito. Nós somos o resultado daquilo que nós oferecemos ao mundo, aos outros, ao mestre, em todas as nossas vidas, né? Então, claro que eu não posso ter tudo o que quero, ainda que eu pense muito nisso, porque eu estou regida por uma lei de atração. Eu tenho karmas a cumprir, eu tenho provações, eu tenho expiações. Agora, bons pensamentos e bons sentimentos atraem coisas boas, que vão nos fazer passar pelas dificuldades que nós temos que passar. Então, claro que nós temos que renunciar a muita coisa, nós temos que tolerar muita coisa, compreender muita coisa, senão nós não vamos conseguir sucesso nos nossos empreendimentos. Embora a gente queira, deseja isso, não só para nós quanto para os outros, mas se desejo só resolvesse, né, nós teríamos tudo que nós queremos, né? Amor e caridade não são sinônimos. A caridade é a ginástica diária que sustenta o amor, onde os principais exercícios são compreensão, tolerância, atenção, respeito e renúncia. Sem isso, não tem Jesus dentro do lar, não. Não tem Jesus em casa, não. Pode rezar o que for, pode cantar a musiquinha que for, pode vestir quantas camisetas com o nome do mestre, não vai ter a presença dele, não. Porque nós precisamos desses sentimentos, nós precisamos dessas atitudes para que ele faça presença em nosso lar. Com a compreensão, nós aprendemos a perdoar. Com a tolerância, nós aprendemos a aceitar. Com a atenção, aprendemos a dialogar. Com o respeito, nós treinamos a educação. E com a renúncia, nós aprendemos a doar. Então, com esse exercício aí, com essa ginástica da alma, com essa ginástica moral, atendendo a isso, nós estamos pondo em prática aquilo que ele vem ensinar. Aí sim, aí ele estará em nossa casa, estará em nosso lar. Tem até uma historinha, eu já contei aqui de outras vezes, de um viajante do deserto que, sedento, pediu água a alguém que cruzou com ele. Aí quem cruzou com ele disse: não tenho água. Respondeu a pessoa, né? Apenas gravatas. Lindas gravatas que estou levando para o mercado. Ora, que vou fazer com gravatas? Reclamou nosso herói, né? Sedento no deserto. Que vou fazer com gravatas? Mais à frente encontrou outra pessoa
socorro, socorro, eu quero água. Não tenho água, meu senhor, eu só tenho gravatas. E assim foi, ele encontrou com várias pessoas, ninguém tinha um pouquinho de água, só tinha gravata para dar para o cara desesperado, né? Aí, ele continuou a caminhada dele e viu um hotel, ficou doido, falou, aqui eu consigo água, aqui com certeza eu consigo água. Depois que ele cruzou o deserto, ele viu um lugarejozinho e tinha um hotelzinho. Aí ele chegou lá desesperado pedindo água. O recepcionista contemplou, mas compadecido, com peninha do homem, respondeu, desculpe, senhor, de acordo com o regulamento, não atendemos ninguém sem gravata. Pois é. Qualquer pessoa que se dê ao trabalho de analisar as lições de Jesus identificará nelas o mais precioso roteiro já oferecido ao homem para a solução de seus problemas. Apenas que nos amemos uns aos outros, só isso que a gente precisa, mais nada, ter sentimentos bons para a outra pessoa. Deparamos-nos a todo momento com cristãos, com pessoas religiosas, né, com tanta gente, todo mundo sedento de paz. Sedentos de paz, tristes, deprimidos, angustiados, doentes, infelizes, andando pelo mundo para lá e para cá. Qual o problema? O que está faltando? Elementar, né, diria o detetive. Está faltando a gravata. E o que é a gravata, né? Usá-la seria submetermos-nos às disciplinas necessárias. É uma simbologia legal porque a gente não usa gravata, né? Mas coitados dos homens. Quando eu falo que eu quero reencarnar homem, eu fico pensando que eu vou ter que usar gravata. É um terror. Imagina aquela festa no Rio de Janeiro, naquele calorão, né? 40 graus, está a criatura de terno e gravata. Olha, a pessoa pede para morrer ali, né? Porque não aguenta. Aí vira mulambo no meio da festa, porque começa a arrancar tudo que não aguenta. As mulheres todas de alcinha, com um sapato horroroso no pé também, que elas querem jogar fora. Mas pelo menos calor não estão passando, né? Aí é aquela história. A gravata, ela se aplica muito bem a isso, porque é um sacrifício, deve ser, né? Usar a gravata, deve ser uma coisa horrível. Aí, quando nós vemos que nós temos que nos sacrificar em favor da nossa evolução, é importante isso, né? Diante das ofensas, o que é usar a gravata diante de uma ofensa? Seria perdoar, né? Porque usar a gravata é difícil mesmo, igual perdoar. Seria perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? Porque o 7 é um número que significa infinito. Embora o 8 tenha o desenho, a simbolização do 7 é infinito. Então, perdoar infinitamente, incessantemente, incondicionalmente, àqueles que nos ofendam, sem guardar ressentimento nem mágoa. E diante do desajuste alheio, o que é usar a gravata? Seria não discriminar ninguém, procurando ajudar mesmo os que nos prejudicam, lembrando com Jesus que os sãos não precisam de médico, né? Diante das dificuldades do mundo, o que é usar a gravata? Confiar na proteção divina, fazendo o melhor, cumprindo nossos deveres, batendo na porta e abrindo a porta, né? Procurando, buscando, como as aves buscam, né? Jesus recomendou, olhai os lírios do campo e as aves no céu, não ceifam nem fiam, e ninguém se veste com mais beleza, nem Salomão, dizia Jesus, né? O lírio nasce no brejo e é belíssimo, e as aves não trabalham como nós ali juntando em celeiros, mas já ao modo delas, elas fazem o que elas podem, elas semeiam, né? Elas semeiam o mundo. Sem um mundo sem aves, a gente não teria alimento, né?
Então, buscando o reino de Deus e a justiça, confiante que tudo mais virá por acréscimo. Diante do falecimento de pessoas queridas, o que é usar a gravata? Seria retomar a normalidade da vida, reassumir nossas vidas, cultivar nosso bom ânimo, deixando os mortos cuidarem de seus mortos. Mas vejam bem, não são os que estão do outro lado da vida sem corpos. Os mortos para Jesus são aqueles que estão longe da sua mensagem, da boa nova. Conforme Jesus disse ao seu seguidor, deixe os mortos enterrarem seus mortos, questionamentos e apego que paralisam nossa iniciativa perturbam a nossa paz espiritual. Então, usar a gravata é exatamente retomar a nossa vida e compreender que a vida é apenas uma passagem, que a morte é apenas uma mudança de dimensão, nada mais do que isso. Diante do mal, que seria usar a gravata, é considerar que antes de ver o cisco no olho do irmão, é preciso ver a lasca, a trava de madeira que está no nosso olho, né? Inconcebível apontar nos outros males que ainda nós não superamos. Aí parece que a gente fala assim, nossa, mas a doutrina espírita é muito difícil. Quando que eu vou conseguir fazer isso? Nós vamos fazendo. A gente só não pode parar. Tartaruguinha anda, ela chega no destino, só se atrasa. Mas não tem problema. Deus não vai gostar mais de quem chega na frente, não. Ele quer que cheguemos, todos nós. Assim como qualquer pai não vai gostar mais do filho que está mais à frente, que tira notas melhores. Ele não gosta mais desse filho por causa disso. Ele gosta tanto quanto do outro que também tira nota baixa, que se atrasa, né? Que não chega junto com o outro nos sentimentos, no comportamento. Então Deus não vai ter preferências, não vai privilegiar quem chega primeiro. Então não importa que a gente demore, a gente chega lá. Aí a gente diz que é muito difícil, né? Mas o Espiritismo é a doutrina da consciência livre. Não cobra nada de ninguém. Amplia o campo das nossas percepções, da nossa visão das realidades espirituais, mostrando-nos como ensinava o apóstolo Paulo, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Que a gente guarde essa frase. Todas as coisas nos são lícitas, pela nossa conveniência, pelo nosso julgamento, mas nem tudo nos convém. Então, é aquele dever moral que nós temos para com os outros. Quando que ele começa? Quando ameaçamos a felicidade de alguém. E quando ele termina? Quando não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Esse é o dever moral. É isso que nós temos que ter em mente. É esse comportamento que nós temos que ter para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Dificuldades todos vamos ter. Vamos ter por todos os anos, não só em 2012, 2013, 2014. Enquanto a gente viver, nós vamos ter dificuldades. Mas a dificuldade não é o problema. A dificuldade, muitas vezes, é o estímulo, é o ânimo para que nos impulsiona aí para a gente realizar novas coisas, né? O esforço é tudo o que precisamos na vida. Se Deus nos permitisse passar pela vida sem obstáculos, não seríamos o que somos hoje. A força vem das dificuldades. A sabedoria vem dos problemas que temos que resolver. A prosperidade vem do cérebro e músculos para trabalhar. E a coragem vem do perigo que nós temos para superar. Que a gente tenha um ano novo feliz, momentos de reflexão para poder ver onde errou e fazer melhor no ano que se inicia. E não pensarmos que o ano vai mudar porque vai mudar de calendário. Nós vamos mudar se nós mudarmos, se nós fizermos alguma coisa para resolver, para reparar os nossos erros. Do contrário, nós vamos ser as mesmas pessoas e vamos encontrar sempre os mesmos resultados, ainda que não sejam bons, se nós não fizermos diferente. Então eu desejo para vocês
Não um ano novo feliz, eu desejo feliz você novo, né? Que você tenha oportunidades, muitas oportunidades, de se renovar, de se refazer, de refletir, e cada vez mais trabalho para desenvolver a nossa inteligência, porque o conhecimento leva o desenvolvimento da moralidade. Quanto mais a gente aprende, mais a gente é capaz também de amar e de entender esse sentimento tão nobre que é o amor. Muita paz para todos, que tenham um ano novo bem feliz, cheios aí de energia e de vontade de acertar.